Olá a todos, eu sou o João Fernando e vamos para mais uma aula no módulo de teoria aqui da nossa escola Toccata Brasileira. Bem, seguindo aqui com o nosso conteúdo de teoria, na aula de hoje nós vamos falar sobre ligaduras e pontos de aumento, né? As ligaduras e pontos de aumento são ferramentas que a gente pode utilizar para aumentar o valor de determinada nota, de determinada figura rítmica, tá? Então, começando aqui, vamos falar primeiro sobre as ligaduras, né? As ligaduras são linhas curvas que ligam uma nota à outra, como vocês podem ver aqui na pauta, né? Existem dois tipos de ligaduras, né? Aqui embaixo a gente está vendo uma ligadura que é chamada ligadura de interpretação, né? Não é o objeto da nossa aula de hoje, mas eu vou falar sobre, só para a gente poder para a gente saber diferenciar, né? As ligaduras de interpretação, elas servem para indicar um trecho, né? Um trecho em que a gente deve tocar legato, ligado, né? O que é tocar ligado? Tocar ligado é o extremo oposto a tocar staccato, né? A gente pode fazer um trecho musical, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá. A gente pode tocar Dó, Ré, Mi, Fá, as notas, né, tendo uma duração curta, como se fosse um staccato, mas também a gente pode encarar isso tudo como um trecho ligado. Dó, Ré, Mi, Fá, né? Todas as notas têm uma ligação, por mais que não sejam as mesmas notas, a gente tenta torná-las fruto de uma coisa só, né? Elas são ligadas. Em cada instrumento a gente vai ter um recurso para fazer as notas ligadas. Por exemplo, no violino, né? O violino, as notas ligadas, os instrumentistas fazem com apenas uma arcada, né? Tararara, ao passo de que, se não for ligado, eles fazem uma nota, né? Um ataque de arco por nota. Pam, 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 pam. Já dá para perceber a diferença. Pam, 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 para fararara, né? Então essas são as ligaduras de interpretação, né? E o mais importante para a gente poder identificar as ligaduras de interpretação envolvem notas em alturas diferentes, né? Vocês podem ver aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui. A gente tem algumas notas diferentes. Temos um Mi, um Dó, um Ré, um Fá. Ou seja, é um trecho musical completo indicado pela ligadura, né, que vai influenciar na nossa interpretação dessas notas. Pois bem, o alvo da nossa aula de hoje aqui são as ligaduras de ritmo, que vão alterar a duração, né, a duração rítmica, o valor rítmico das notas. Então eu coloquei como altura aqui, como exemplo aqui, uma ligadura ligando uma mínima, né, com uma semínima, né? E aí como é que funciona isso? Nesse caso aqui eu estou ligando uma mínima a uma semínima, a duração total desse trecho vai ser a duração de uma mínima mais uma semínima, mas eu só vou dar um ataque, né? Então, exemplo aqui bem grosso modo, né? A gente já falou no início que a gente pode dizer que as mínimas podem valer 2 tempos e as semínimas 1 tempo, né? Então, ó, contando cada tempo aqui, se eu tivesse sem ligadura, uma mínima e uma semínima seria tá, tá, né? A primeira nota valeu 2 tempos, tá, e a segunda nota 1 tempo só, tá, ok? Se eu ligar essas duas notas, a nota resultante vai ser uma nota de 3 tempos, ou seja, 2 tempos da mínima mais 1 tempo da semínima. Então, se eu for ler esse pequeno trecho ritmicamente, 1, 2, 3, 4, tá, certo? Eu uni os valores da mínima com a semínima, ok? Resultando em uma figura de 3 tempos nesse caso. Ok, maravilha. Vamos aqui. Seguindo, temos esse pequeno trecho aí, né? Vamos analisar. A gente tem uma mínima que está ligada a uma semínima e depois temos mais uma semínima. Se não tivesse ligadura nenhuma, como é que eu ia ler isso? 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá. Né? A primeira nota vale 2 e depois eu tenho duas notas que valem 1 tempo. Tá, tá, Ok. Só que, reparem que a gente tem uma ligadura
ligando a primeira mínima à primeira semínima. Então vai acontecer o caso que aconteceu nesse primeiro exemplo que eu dei, né? A gente vai atacar o início da mínima e essa nota vai durar até o final daquela primeira semínima que está ligado. Como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Né? Eu só vou atacar. O ataque que eu digo é o início da nota, o tá. Né? O A da duração é o valor que vai durar ela. Né? Então, eu vou atacar no início. A nota vai durar 3 tempos, né? São os 2 tempos da mínima e mais um tempo da semínima. Tá, tá. E esse último tá é essa última semínima que tá aí, ok? Então, esse primeiro exemplo tá visto. Vamos botar mais um exemplo aqui. Esse aqui vem para cá. Eu vou botar mais um exemplo aqui. Vamos analisar aí agora. A gente tem, no início, uma semínima que está ligada a uma colcheia, depois temos mais uma colcheia e 2 semínimas. As colcheias a gente viu que valem meio tempo, né? 2 colcheias valendo um tempo. Se eu marcar cada tempo aqui, se eu fizer uma sequência de colcheias, vai ser tá, 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 ok? Vamos ler primeiro isso aqui como se não houvesse ligadura, tá? Tá, 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 tá. Tranquilo? Primeira semínima vale um tempo, depois 2 colcheias que valem meio tempo cada um, tá, tá, e depois mais 2 semínimas valendo um tempo cada um. Tá, 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 tá. Ok? Só que temos uma ligadura ligando a semínima à primeira colcheia. O que a gente vai fazer? Essa semínima vai valer o tempo dela e mais o tempo daquela primeira colcheia. Então o que era tá, 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 né? Naquele primeiro trechinho, vai virar tá, tá, né? A primeira semicolcheia a primeira colcheia do tá, tá, eu não vou atacar esse primeiro tá, né? Ele tá ligado à nota anterior. Então, ó, tá, tá, ao invés de tá, 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 vai ser tá, tá. E aí temos 2 semínimas. Vou ler o trecho todo. 3, 4. Tá, 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 tá. Vou ler de novo. Sem a ligadura e com a ligadura. Sem ligadura. 3, 4. Tá, 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 tá. Com a ligadura. Tá, 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 tá. Ok? Novamente, a gente não ataca a figura rítmica que está ligada à nota anterior. Ela só vai aumentar a duração daquela nota original. Ok? Tá, 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 tá. Maravilha. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó, de ligaduras. Por favor, este aqui. Vou botar até junto aqui, porque a gente vai poder comparar, ó. Grosso modo, são as mesmas figuras rítmicas, só que tem uma diferença nesse novo aqui, né? O que antes era tá, 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 tá. Repare que agora eu estou ligando essa segunda colcheia, ok? Nessa semínima que viria depois, né? Então, vai ficar mais ou menos flutuante. Tá, tá, tá. De novo, vou fazer sem ligadura nenhuma. Tá, 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 tá. Aí nós ligamos primeiramente essa primeira colcheia na semínima. Tá, 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 tá. Né? Repare bem o tá, tá, tá. Né? Tá, tá, tá. Eu tenho essa nota que vem do meio do tempo, né? Tá, 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 tá. Quando eu digo que é meio do tempo, gente, repara o seguinte. Eu estou dando o tempo aqui. Tem algumas notas que eu dou com a boca que coincidem com o estalar do dedo que está marcando o tempo. Tá, 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 né? As notas que eu dou entre, por exemplo, se eu tivesse uma sequência de colcheias, tá, 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 tá. Repara que a segunda colcheia é sempre no contratempo que eu estou dando, né? Isso é importante para a gente poder entender esse conceito, né? Então, de novo, esse exemplo aqui, o primeiro exemplo.
tá, 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 né? É como se eu estivesse preparando o tempo seguinte. Pois bem, esse segundo exemplo aqui, essa segunda colcheia também está unida na semínima seguinte. Então, ó, 3, 4, tá, tá, tá. Ao invés de eu fazer o tá, 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 essas duas notas estão ligadas. Então é tá, tá, tá. Ok? Vamos de novo. Tá, tá, tá. Ok? Maravilha. Essas são as ligaduras, pessoal. São essas ferramentas que a gente usa para ligar as notas, né? Isso vai servir em diversas situações, quando a gente está escrevendo, lendo uma partitura, em que a gente precisa escrever uma nota que tem a duração às vezes maior. Às vezes a duração da nota ultrapassa a barreira dos compassos. A gente vai ver compassos um pouquinho mais para frente, mas são ferramentas interessantes para a gente poder usar. Maravilha! Vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre os pontos de aumento. Os pontos de aumento são outra ferramenta muito importante para a gente usar e para a gente ler, para a gente escrever música, ok? Vamos lá. Os pontos de aumento, como é que eles funcionam? As figuras pontuadas, como a gente pode ver aqui nesse caso, essa mínima, uma mínima pontuada, ela vai valer o valor dela mais a metade do valor dela, né? É como se fosse 1,5, ok? Repetindo, o ponto de aumento, a nota que está pontuada, ela vale o valor dela mais a metade do valor dela. Nesse caso aqui, nós temos uma mínima pontuada e ela vai valer o valor de uma mínima, 2 tempos, mais o valor de uma semínima, que é a metade dela, né? A mínima vale 2, a semínima vale 1. Juntando tudo, num total de 3 tempos, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma mínima com uma semínima, vai ser tá, tá. Né? A primeira nota vale 2 tempos. Tá. E a segunda, 1. Tá. Tá, tá. Eu pontuando essa mínima, ela vai valer 3 tempos. Os 2 tempos dela original e mais a metade. Tá. Ok? Esse é o ponto. Ou seja, os 3 tempos aqui. Coloquei aqui, né? Maravilha! E isso funciona não só com a mínima, mas também com a semínima. A semínima pontuada vai valer o valor dela, mais metade. A metade do valor de uma semínima é uma colcheia, né? Então, uma semínima pontuada vai durar 1 tempo e meio, né? Porque é 1 tempo do valor dela e mais meio tempo do valor da colcheia. Pois bem, esses são os pontos de aumento, ok? Maravilha. Temos aqui mais um exemplo. Ó. Esse é o exemplo que eu dei, né? Semínima, mínima pontuada é a mínima mais a semínima, né? Totalizando 3 tempos, né? Os 2 tempos da mínima mais um da semínima, né? Não quer dizer que eu vou dar os 3 tempos tá, tá, tá. É a duração total. Um ataque e a duração das 3 notas. Tá. Beleza? Aqui o outro exemplo, que é a da semínima pontuada. Ou seja, como eu já falei, ela vai valer o valor da semínima mais o valor de uma colcheia. Totalizando 3 colcheias, né? As 3 colcheias. 2 valendo uma semínima mais uma. Tá. Né? Ela dura 1 tempo e meio nesse caso. Tá bom? Maravilha. Alguns exemplos aqui para a gente ler, tá? Aqui a gente tem, nesse primeiro exemplo, uma mínima pontuada com mais uma semínima. A mínima pontuada valendo 3 tempos, os 2 tempos da mínima, e mais uma semínima, metade dela. Então vai ser esse trecho todo. 3, 4, tá, 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 tá. Maravilha. Segundo trecho, vamos botar esse primeiro trecho para cá, vamos aumentar esse segundo trecho aqui. Vamos lá. A gente tem uma semínima pontuada, uma colcheia, depois 2 semínimas, né? Como é que vai ficar isso? 3, 4, tá, 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 tá.
tá, 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 tá. Né? Essa primeira nota ela vai durar 1 tempo e meio. Tá, 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 tá. No final da metade eu já ataco essa segunda colcheia em direção à semínima seguinte. Tá, 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 tá. Beleza? Esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos botar esse aqui de lado. E esse aqui que, ó, é um pouco mais complicado no visual, né? No visual, a gente olhando assim, a gente fica com um pouco mais de dúvida. Mas, se a gente parar para pensar e dissecar, gente, na dúvida, pega a figura e disseca na menor parte possível. A gente consegue contar quantos tempos. Vamos lá. Nesse caso aí, a gente tem 2 semínimas pontuadas, né? Então, é 1 tempo e meio, mais 1 tempo e meio, depois o último tempo, que é aquela semínima sem estar pontuada. Vamos tentar fazer aqui. 3, 4, tá, tá, tá. Né? Repare que por ser 1 tempo e meio, a nota seguinte vai estar no contra, vai estar entre os estaladas de dedo. Né? Tá, tá, tá. E a última semínima está no tempo. Por quê? Se a gente somar essas 2 semínimas pontuadas, né, 1,5 mais 1,5, vai dar 3 tempos. Repare que eu ocupo 3 tempos antes de ir para a última semínima. Tá, tá, tá. De novo. Tá, tá, tá. Ok? Então essas são semínimas pontuadas e mais uma semínima sem estar pontuada. Maravilha, pessoal. Vamos andar aqui mais um pouquinho. Olha só, aqui eu tenho uns exemplos que são interessantes. Por quê? Essa figura rítmica aqui, ela é muito utilizada, né? Na verdade, é uma colcheia pontuada com uma semicolcheia depois, né? E o que eu fiz aqui? Eu fiz essa ligadura só para ilustrar, né? A gente não usa isso aqui geralmente. Mas eu escrevi aqui para vocês poderem visualizar, né? Por quê? Essa colcheia pontuada, justamente ela vai ter o valor da colcheia normal mais metade dela, que é a semicolcheia, né? Então, essas 2 figuras rítmicas são meio que equivalentes, né? Só que na prática a gente usa mais dessa forma do que a ligada, né? Então isso aí fica tá, 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 tá. Se eu for dividir cada semicolcheia, né? Cada tempo em 4 semicolcheias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Repare que as 3 primeiras, né? 1, 2, 3, estão juntas. Então vai ser 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tá. Tá, tá. Tá, tá. Essa última semicolcheia é logo antes do tempo seguinte. Tá, tá. Tá, tá. Beleza? E temos o oposto disso, que é essa figura aqui, que é justamente o oposto. Nas 4 semicolcheias, a gente está dando a primeira, representada aqui por essa aqui, e as 3 seguintes estão unidas, né? Aqui no caso, essa aqui e mais as 2 semicolcheias que estão dentro dessa colcheia. Então é tá-tá, né? Tá-tá, 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 tá-tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Beleza, pessoal? Maravilha. As pausas também podem ser pontuadas. A gente pode pontuar as pausas. Também é possível. Não tem problema, tá? Então, botei aqui como exemplo uma pausa de semínima pontuada, que da mesma forma vai funcionar. Ela vai valer um tempo e meio, né? Ela é uma soma de uma pausa de semínima mais uma pausa de colcheia. O valor dela mais a metade, tá? Então a gente pode encontrar pausas pontuadas, vai funcionar da mesma forma, só que ao invés de a gente emitir uma nota, vai ser silêncio. Então teremos esses silêncios durando os tempos indicados, ok? E em relação aos pontos, a gente pode ter mais de um ponto, né? Cada ponto vai somar mais metade, né? Então, por exemplo, com um ponto, nesse caso aqui da mínima,
Se com um ponto eu tenho uma mínima mais a metade, que é a semínima, mínima mais semínima, se eu tiver 2 pontos, eu vou ter a mínima, mais a metade, que é a semínima, mais a metade da metade, que é a colcheia, né? Como está bem indicado aqui. Então, essa duração vai ser 3 tempos e meio, né? 2 tempos da semínima, 2 tempos da mínima, 1 tempo da semínima, e mais esse tempo, meio tempo aqui da colcheia. Da mesma forma funciona aqui na semínima. Por exemplo, uma semínima com 2 pontos vai valer o valor dela, uma semínima, mais meio colcheia, mais meio semicolcheia, tá? Que estão bem indicadas aqui, ok? Beleza, pessoal? Por hoje é isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode mandar aqui na plataforma que a gente responde. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.